Convidado. Ivo Sobral, auditor de Defesa Nacional em Portugal, é o convidado hoje de João Matos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ivo Sobral, especialista de Relações Internacionais, conselheiro da República, enquanto auditor e auditor interno da Defesa Nacional em Portugal, investigador no Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto e especialista do think tank americano American Atlantic Council. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde. Vamos analisar este atentado contra o jornal francês, jornal satírico Charlie Hebdo, que aconteceu estes dias aqui em Paris. 12 mortos, vários feridos e depois uma série de ações colaterais, nomeadamente um morto numa outra localidade aqui de Paris. Agora uma tomada de reféns num estabelecimento judaico de carne. Como é que situa esta ação contra Charlie Hebdo? Bem, a questão de Charlie Hebdo era algo que já existia, uma ameaça que pairava no ar já há vários anos, desde uma série de caricaturas que nós todos conhecemos no passado feitas pela Charlie Hebdo, assim como Charlie Hebdo optou por publicar todas as caricaturas do profeta Mohammed que foram feitas na Dinamarca e que incendiaram um pouco o islamismo radical na Europa e fora da Europa, ficando neste caso imediatamente focalizado como um dos alvos para o integralismo islâmico, em particular movimentos deste género, que foi o que aconteceu posteriormente, não é? Pequenos grupos que eu não chamarei células, mas sim ativistas ou jihadistas que um pouco saíram de toda esta questão do ISIS no Oriente. E estes ativistas, dois irmãos e um terceiro homem, como é que enquadraria esse atentado que eles fizeram estritamente contra Charlie Hebdo? Eles têm um perfil standard em termos de integralismo europeu. São duas pessoas com um passado ligado a pequenos crimes, com já um cadastro associado a uma espécie de radicalismo islâmico de quarteirão muito conhecido, em particular em França, assim como outros países como a Holanda, a Inglaterra, Dinamarca ou até a Alemanha. Depois de terem assassinado as pessoas, entre elas 2 polícias e 4 jornalistas cartunistas, eles gritaram Alá, disseram que estavam sob ordens de Al-Qaeda Iémen. Diz-se que eles foram treinados no Iémen. Isto é possível? Sim, sem dúvida possível. Existem relatos confirmados por parte de serviços de segurança americanos que tinham enquadrado pelo menos o irmão mais velho, 34 anos, como uma das pessoas que teria viajado para o Iémen para receber treino militar, assim como estaria já na lista internacional americana, portanto não poderia viajar em nenhuma companhia americana, portanto para voar. E endoutrinado numa universidade muçulmana aí no Iémen também. Bem, relativamente a isso ainda precisam de algumas confirmações. Há aí algumas indicações relativamente, portanto, uma educação, digamos, mais formal islâmica, mas o Iémen está um pouco envolvido em caos, não é fácil receber estes factos todos. Mas o que é um facto é que é uma pessoa com um treino militar, um treino, digamos, pelo menos em termos de disparos e uma frieza bastante evidente e com quase um treino semi-profissional em termos de treino militar, isso é óbvio. Agora veremos o que irá acontecer neste momento. A seu ver, porque é que os serviços secretos franceses estiveram reticentes à informação dada pelos americanos, a dizer que pelo menos um desses irmãos teria tido formação militar no Iémen? O que existe atualmente é um verdadeiro pesadelo em termos de efetivos para controlar toda esta gente. É confirmado que pelo menos a França terá entre 1.000 a 3.000 pessoas com um perfil perfeito, igual
a estes mesmos 2 terroristas que terão tido um background deste género. Portanto, o que existe aqui é uma lacuna em termos de meios humanos que a segurança interna francesa e os serviços de segurança franceses têm estas restrições para poder controlar toda esta gente. Isto, de facto, é um pesadelo. Não é só a França ter estas mesmas dificuldades. A própria Inglaterra já disse o mesmo, assim como a Dinamarca e a própria Alemanha. Ou então essa rivalidade que há no mundo da espionagem e contra-espionagem entre os europeus, concretamente franceses, e americanos. Sim, existe, de facto, uma grande, digamos, divisão entre o que é europeu e o que é americano em termos de partilha de intelligence e partilha de informação. Agora, não quer dizer que isso não aconteça. Existe a obrigatoriedade desta cooperação. Agora, muitas vezes, o problema da informação, o problema dos nossos dias no que diz respeito ao intelligence e ao intelligence gathering é que não existem meios humanos suficientes para fazer o tratamento de toda esta informação. É o grande problema atualmente. E então, num ambiente de crise financeira e económica que existe na Europa, onde muitas agências de segurança têm os seus próprios meios cortados devido a esta mesma crise. Em relação agora a esses 2 franceses de origem argelina que levaram a cabo esse atentado contra Charlie Hebdo, eles neste momento estão cercados por forças especiais francesas. Acha que o perfil dessa gente pode ser para serem mártires e heróis? Sim, sem dúvida. Neste momento falamos de pessoas que muito provavelmente não dormem nem descansam há uma série de horas. E sabemos que isso tem um impacto muito grande na psique humana e poderão ser um dos fatores para eles, de facto, cometerem, final, não é, o que é para um jihadista endoctrinado, como parecem ser estes. O último sacrifício será eles próprios suicidarem-se, tentando, no ato, trazer com eles o máximo de vítimas possíveis, inclusive das próprias forças de segurança. Aliás, neste momento, eles têm pelo menos uma pessoa como refém. Eles podem, portanto, matar essa pessoa. Sim, não tenho informações muito concretas, mas parece-me que seja uma mulher. Exato, uma mulher. Exatamente. É curioso que eles alegadamente terão já dito que não iriam fazer baixas ou matar mulheres, portanto é quase uma pseudo-ideologia islâmica não fazer, pelo menos da Al-Qaeda, mas o facto é que já o fizeram na própria redação do Charlie Hebdo. Portanto, eu acho que não se irão reter por causa deste detalhe. E esse outro criminoso com perfil também de jihadista que matou também numa outra localidade aqui em Paris, em Montrouge, uma polícia municipal, afinal tem relações com esses 2 terroristas de Charlie Hebdo. Poderá haver uma rede que está a atuar neste momento em França? Exatamente, não nos podemos esquecer que estes 2, em particular o mais velho, de 34 anos, foi um dos cérebros do chamado recrutamento de ocidentais para ir combater para zonas antes da Síria, não é? Coisas como a própria Somália, ou o Iémen, ou até o Norte da África. Ou o Iraque também. Ou o Iraque, posteriormente. Eu sei que ele começou as atividades nos anos 90 e, portanto, é uma das pessoas que construiu uma rede de recrutamento jihadista em Paris, totalmente ativa. Portanto, é essa forte probabilidade de haver uma conexão, sem dúvida. E de haver, em termos teóricos, várias ações, várias tentativas de atentado. Não é claro, atualmente, se esta ação que está a acontecer no supermercado kosher hebraico está a ser perpetrada por estes indivíduos ou não. Poderão ser, inclusive, outros. Não existe nenhuma informação relativamente a isso atualmente. Portanto, estamos a falar aqui, de facto, o pior dos cenários, que é quase um cenário de guerrilha quase urbana que mete em risco toda a área de Paris e
com isso a própria Europa neste momento, que está a ser ameaçada. No caso desse estabelecimento de carne judaica, isso aqui também é uma mensagem simbólica e política que se está já a passar, é tentar relacionar este caso com o Islão e o judaísmo. Exatamente. Portanto, aqui uma tentativa clara de dar uma mensagem anti-islâmica. Portanto, em relação a todos os atentados e ataques que aconteceram a sinagogas e centros judaicos em França, já no passado, muito recentemente, e aqui é essa mesma tentativa, portanto, uma mensagem muito clara contra Israel e contra os judeus, digamos, no mundo. Portanto, é algo que começa a ser... Paris sempre foi um pouco o epicentro deste tipo de antissemitismos, infelizmente. Sempre foram ideologias, mas neste momento estamos a passar dos actos à prática muito rapidamente. E logo a seguir ao atentado contra o jornal Charlie Hebdo, houve também uma série de ações contra mesquitas muçulmanas. Exato. Aqui também o volte-face, ou seja, uma questão de extremismos anti-islâmicos poderão acontecer com uma real consequência destas ações. São atos absolutamente cegos que visam comunidades islâmicas, algumas delas perfeitamente integradas em Paris. Portanto, há aqui uma tentativa de criação de um cisma entre todas as pessoas de origem, portanto, de fé islâmica em Paris e aqueles que não são. Há aqui uma tentativa de extremismo, de separação de comunidades, de separação, de cortar toda esta tradição de laicização do Estado, por exemplo, que existe em França. Precisamente essa questão de laicização, liberdade de expressão e de opinião. O problema é que temos um dirigente religioso muçulmano aqui na Europa que diz que os muçulmanos não têm nada a ver com laicização, mas que estão submetidos à religião, ao Islão. Há esse problema. Vários líderes islâmicos, em particular na Inglaterra, podemos chamar ortodoxia islâmica porque são, digamos, bastante mais diferentes do mainstream de Islão que nós conhecemos, recusaram-se solidarizar-se com esta questão do ataque ao Charlie Hebdo. De facto, é uma coisa que aconteceu ainda ontem em Inglaterra, uma série de apelos de comunidades islâmicas para solidarizarem-se com este atentado e foram advertidos para não fazer porque, segundo a interpretação destas pessoas, quem insulta o profeta Mohammed tem o castigo da morte, seja lá quem for ou seja como for. Infelizmente, isto também acontece. Portanto, temos aqui uma série de consequências que temos que pensar e temos de política interna para o futuro relativamente a pessoas deste género que estão comodamente em Inglaterra, Alemanha, na Dinamarca, até na França e continuam a usar coisas como o Twitter para covardemente fazer declarações deste género. Aí em Portugal, por exemplo, um desses dirigentes religiosos do Islão disse mais ou menos isso, que esses árabes europeus de origem muçulmana não respeitam as liberdades ocidentais e que devem, portanto, ser expulsos da Europa. Esta também é uma posição complicada. Exatamente. Aqui há uma comunidade islâmica com um passado bastante integrada no tecido social. Existe um pequeno número de muçulmanos perfeitamente a par com o resto da sociedade, perfeitamente integrados, sem nenhuma visível sintonia com o resto da sociedade, apesar de terem existido alguns elementos que, muito parecidos a estes argelinos, por exemplo, muito parecidos, porque eram filhos de imigrantes guineenses, neste caso, que foram depois parar ao ISIS na Síria. E são dois irmãos, curiosamente. Portanto, há uma possibilidade, há sempre, muitas vezes nós chamamos um lobo dentro da comunidade, um grupo de pessoas que teve dificuldades em integrar-se, que foram islamizadas, com um passado, curiosamente, sempre de pequena atividade criminal,
e que vêem em movimentos deste género uma possibilidade de finalmente chegar o tempo delas. Portanto, isto é aqui algo que aconteceu em Inglaterra, na Dinamarca, em vários países, e é isso que se tem que ter em consideração em termos de aparatos de segurança nacional e internacional. É preciso uma análise do que ocorreu mal. E está-se também aqui a utilizar os radicais muçulmanos, estão aqui também a utilizar o fator, a psicologia emocional familiar, já que o senhor fala nesses irmãos guineenses, agora esses irmãos aqui franceses argelinos, mas há dois outros irmãos aqui recentemente que estavam envolvidos em ações em França e com relação com Ruanda, porque eles eram do Ruanda. Quer dizer, há esse emaranhado complicado que mete crime e família. Exatamente. Há esse cruzamento muito importante do crime islão radical. Isso é algo que deixa traços no sistema de segurança interna e que deve ser focalizado e analisado. E tudo o que está acontecendo neste momento, sublinho, será algo que terá que ser reavaliado em Paris e na Europa no que diz respeito à segurança dos seus cidadãos. Mas o senhor há bocado ia complementar um raciocínio que teria a ver com a integração desses jovens europeus de origem árabe, por exemplo, problemas com a integração e falta de programas sociais para integrar esses jovens? Exatamente, há sempre essa questão. Quando existe um problema, seja ele qual for, nunca está de uma parte só. Está sempre pelo menos das duas partes envolvidas. E existem lacunas óbvias em sistemas de integração europeus, sem dúvida. Há questões de puro racismo em algumas sociedades, onde jovens que vêm de outro continente, Norte de África, sim, têm dificuldades em integrar-se. É verdade, sem dúvida. São quase empurrados para um gueto onde a única maneira de sobreviver, muitas vezes, é fazendo este tipo de pequenos furtos, pequena criminalidade, que depois, infelizmente, estes dois irmãos argelinos e estes dois irmãos guineenses são um caso óbvio, são aproveitados para, digamos, outro nível de ações, não é? Isto é uma afronta em termos de política europeia em relação a tudo o que acontece de integração, sem dúvida. Mas é algo bastante complexo e para as próximas décadas, sem dúvida. O senhor falava que há instantes da ação desses radicais feita na internet estes dias. A gente tem lido muitas reações de leitoras no anonimato extremamente radicais, aí mesmo em Portugal, nos jornais online e aqui em França, com portugueses e franceses e europeus de uma maneira geral, a pedir a expulsão desses europeus de origem árabe da Europa. Sem dúvida. Esta é talvez a segunda maior conclusão que nós podemos retirar atualmente de toda esta problemática, que é o extremismo de direita na Europa e facções políticas e partidos políticos que irão engrossar as suas fileiras em termos de membros e possivelmente de votos no futuro. Há a tentação de extremar as nossas visões e generalizar estes atentados à comunidade muçulmana na Europa. Coisas completamente diferentes. Não há um pensamento político ou estratégico neste momento racional aqui na Europa, um meio termo para que toda a gente fique a ganhar? Sim, neste momento existe uma série de partidos pan-europeus, em Inglaterra e na França em particular, que usam a pseudo-ameaça do extremismo islâmico e, pior, a designação de Islão como um inimigo a abater. Ou seja, o Islão como sendo completamente incompatível com a Europa, negando décadas de pessoas que tiveram que sair do seu próprio país para trabalhar e encontrar um futuro melhor, em alguns casos. Milhões de pessoas que hoje em Paris, não nos podemos esquecer do polícia francês de origem, penso argelina, não tenho a certeza, que foi abatido a tiro por estas pessoas.
Portanto, há aqui uma coisa que nós temos que pensar bem e não generalizar. Não, mas aí é o simbólico. Os dois irmãos são de origem argelina e matam polícia de origem argelina. Aí é uma mensagem também que estão a passar. Talvez. Estão a dizer ao polícia, tu és um traidor. Poderá ser. Eu não creio que já revi essa cena várias vezes e, muito sinceramente, não creio que terá sido esse treino, esse background. Acho que não havia tempo para o fazer. Mas o que eu estou a tentar, de facto, explicar é que existem milhões de pessoas na Europa, em particular na França, em Paris, de origem magrebina ou norte-africana e que têm a fé islâmica, que estão perfeitamente integrados na sociedade e que estão absolutamente consternados e chocados. Esta é uma parte normal, estamos a falar de cidadãos que têm a vida normal aqui na Europa, mas depois temos esses radicais. Em relação ainda aos dois jihadistas irmãos, eles na formação psicológica e profissional poderão ter sido endoutrinados a reagir em relação a irmãos que trabalham com os ocidentais. Exatamente, há esse modus operandi crítico que nós podemos, por exemplo, ver nas ações do ISIS no Iraque. As próprias comunidades locais, que são islâmicas em alguns casos, são perfeitamente, portanto, irmãos, irmandade, fazem parte da comunidade islâmica, são muitas vezes focalizadas com prioridade porque são vistas como uma espécie de traidor ou um apoio ocidental e que são automaticamente visadas. Há isso, sem dúvida. É um pensamento que flui e é muito concreto neste tipo de ações, por exemplo, do ISIS no Iraque e na Síria. Duas ou três informações, Dr. Ivo Sobral, em termos de pensamento, em relação a essa escola Iémen que forma esses radicais. Como é que essa escola funciona? Como nós sabemos, existe uma série de centros islâmicos radicais. O Iémen foi sempre, desde a origem, um pouco a base combatente do Islão. Desde a formação, estamos a falar de centenas de anos. E existe aqui uma tradição de radicalismo, um pensamento conservador em relação ao Islão, que nas últimas décadas serviu como uma backdrop, ou seja, um apoio para organizações como a Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi completamente acossada e completamente expulsa das suas bases de treino em países como o Afeganistão ou como a Somália e teve que encontrar no Iémen, neste caso, um centro perfeitamente viável para fazer este tipo de operações de treino e recrutamento. O Iémen atualmente está é um Estado falhado a todos os efeitos, com uma série de golpes de Estados que estão-se a suceder, com uma rebelião interna de forças, os Houthi, que são xiitas, e que estão a ser combatidos por facções apoiadas pela Al-Qaeda, portanto, sunitas. Portanto, há aqui toda uma espécie de perfeito campo de batalha para organizações como a Al-Qaeda prosperarem. O senhor fala em facções. Estou a ver, de repente, aqui duas facções, segundo informações dos serviços de contra-espionagem americana, as facções Khorasan, que estariam agora contra a Front al-Nosra, que opera quer no Iémen, quer na Síria. Al-Nusra, exatamente. Este é um ambiente que nos últimos 8 meses foi bastante prolífico no que diz respeito à criação de novas organizações radicais. É como uma espécie de moda que está a acontecer. São organizações que têm apoios bastante obscuros, mas que estão a recrutar ativamente localmente e internacionalmente. Há aqui toda uma rede de várias organizações que estão a ser criadas, mas, ao mesmo tempo, a facção que me indicou são, aparentemente, uma facção local que autoproclama-se não radical, que está a tentar combater outra organização, que é o Al-Nusra. O Al-Nusra foi, no passado, um inimigo do ISIS, apesar de serem os dois
digamos, são os dois, podemos classificá-los como radicalismo e integralismo islâmico. Portanto, isto é um panorama bastante complexo e ativo e que tem uma face geoestratégica enorme. Enorme, que poderia ter, portanto, ramificações à Argélia e à Al-Qaeda do Maghreb. Sem dúvida. Digamos que muitas destas comunidades localizadas na Europa e no Norte de África e outras zonas poderão canalizar, por exemplo, fundos e recrutas para estas organizações. E é esse o problema. Falamos sempre pequenos números de pessoas, pequenas somas financeiras, mas importantes e que têm um impacto a milhares de quilómetros de distância. Portanto, por exemplo, no Iraque, na Síria ou no Iêmen. O senhor falava aqui há bocado desses dois guineenses aí em Portugal e sabemos que ramificações da Al-Qaeda operacionais na África Ocidental passaram, teoricamente, pela Guiné-Bissau, fala-se mesmo em Cabo Verde e no Níger, Mali, quer dizer, tudo poderá estar ligado. Em parte, sim. Cabo Verde, muito sinceramente, pelo que eu conheço geograficamente e pelo tipo de perfil das próprias forças de polícia que existem em Cabo Verde, acho isso pouco verosímil. Não, porque isso já foi anunciado na imprensa cabo-verdiana. Agora, no que diz respeito à Guiné, existe de facto esse perigo iminente e muito fácil de concretizar. A Guiné é um país, a todos os efeitos, com enormes lacunas em termos de segurança interna, com um grave problema de governance, incapacidade de fazer gestão do próprio território nacional e depois a geografia da própria Guiné-Bissau é muito fácil esconder uma série de pessoas e uma série de atividades ilícitas na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, nos últimos 10 anos, infelizmente, tornou-se um exemplo claro de um Estado falhado que foi utilizado tanto pela criminalidade internacional, assim como organizações que nós podemos denominar terroristas, para fazerem, por exemplo, tráfico de estupefacientes e outro tipo de atividades lucrativas para estas organizações. Esta é a realidade. Voltando uma vez mais aos Estados Unidos e esta questão do Charlie Hebdo, aqui todos os jornais, de uma maneira geral, estão a publicar os cartoons de Charlie Hebdo, mas nos Estados Unidos, país do First Amendment, do Free Speech, os jornais americanos não publicam os cartoons que ofendem Mahomet e Allah. Bem, isso de facto está-me a dizer uma coisa que eu desconhecia muito sinceramente. A reação nos Estados Unidos a esta crise é de facto consternação, de profunda solidariedade com a cidade de Paris, com a França, mas desconhecia estes detalhes. Em termos de liberdade de imprensa, os jornalistas americanos preferem fazer uma leitura dos desenhos e não publicar os desenhos. Bem, de facto é algo, faltam palavras para sequer classificar esse tipo de ação, porque neste momento, quando quase toda a Europa, todo o mundo está-se a solidarizar com o que aconteceu há 2 dias, se isso for de facto verdade, é um egoísmo e uma falta de interiorizar esta questão, em particular de colegas jornalistas que deviam se solidarizar com estes mesmos terríveis crimes. Charlie Hebdo está a fazer uma nova edição que vai sair na próxima semana, com 1 milhão de tiragem. É uma boa coisa? Eu tenho certeza que irá esgotar imediatamente. E eu espero que é essa a resposta que eu penso que a França está a fazer nestes últimos dias, que mostrar que não tem medo destas mesmas ações. Isso vê-se claramente em todas as manifestações que estão a ocorrer na França e por todo o mundo e por toda a Europa. E é algo que deve mostrar e deve ser aproveitado pela própria França, a pátria da liberdade. Mostrou a todos nós, europeus, e ao mundo que a liberdade é algo por que se combate e é algo que deve continuar-se a combater, nem que seja utilizando a caneta, como fez o Charlie Hebdo. Ivo Sobral, especialista de relações internacionais, era o nosso convidado.